Então, gente, vamos para nossa aula de transistores. Só para situar aqui para vocês, a gente vai ver agora conteúdo de transistor. Nós vamos ver transistor apenas funcionando como chave, tá? Ele funciona como amplificador também, mas a parte de amplificador a gente vai utilizar, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai utilizar amplificador operacional, porque é muito complicado fazer projeto de amplificador com transistor, tá? Primeiro que nós vamos ver é o transistor tradicional, que é o transistor bipolar, tá? O transistor bipolar, ele é um componente de 3 pinos. Vocês já devem ter visto algum em algum dispositivo, mas o transistor, ele é um dispositivo de 3 pinos. Até então a gente estava trabalhando com dispositivos de 2 terminais, né, com resistores, capacitores e diodo, né, diodo e LED, são componentes de 2 terminais. Agora o transistor, ele é um componente com 3 terminais. E a gente vai utilizar ele como chave, a gente vai utilizar ele para controle liga-desliga. Tá? Esse aqui é o formato de um transistor pequenininho. Esse aqui é um formato de um transistor já de maior potência, esse também. E nós temos em chips, né, em circuitos integrados, ao invés de se construir cada transistor de maneira individual no seu encapsulamento, né, no circuito integrado, como esse aqui, existem um arranjo já de diversos transistores e outros componentes integrados no mesmo encapsulamento, né, no mesmo pacote. Tá. E o transistor, o bipolar, que é o mais comum, ele tem 3 terminais. Um dos terminais é o coletor, um dos terminais é o emissor e um dos terminais é a base. E a gente consegue fazer variar o fluxo de corrente entre coletor e emissor dependendo da corrente que a gente aplica na base. Ou seja, é como se fosse um registro, né, da torneira, que a gente consegue controlar o fluxo de água. Tá? E o transistor bipolar, ele é capaz de operar em 3 regiões. Tá? Na região de corte, em que ele se encontra como uma chave aberta, né, em uma situação de desligado. Nessa região de corte, ele não permite passagem de corrente elétrica entre os terminais de coletor e emissor. Nós temos a região de saturação. A região de saturação, a gente aplica uma corrente na base que faz com que o transistor abra, digamos assim, abra a chave interna dele, né, uma maneira grosseira. E isso faz com que seja possível passar corrente do terminal de emissor para o terminal de coletor ou do coletor para o emissor. Tá? E nós temos a região ativa, que é a região intermediária entre a saturação e a região de corte, e aí é nessa região em que o transistor trabalha como amplificador. Essa região é a que a gente, nesse caso, não vai utilizar. A gente vai utilizar ele como chave, obviamente, né? Ele vai ter que estar ou conduzindo tudo que pode, ou cortado, né? Desligado. Como é que são essas duas regiões que a gente vai ver? A primeira delas é a região de corte, tá? Que é a situação em que o transistor está desligado. Nós vamos ter esse circuito aqui, um exemplo, né? Para trabalhar com o transistor como chave. Esse aqui é o símbolo do transistor, com seus 3 terminais, ó, coletor, emissor e base. Note que a base ela fica aqui entre os dois, de coletor e emissor, do lado oposto, e o emissor tem uma setinha, tá? E a gente trabalha com ele dessa forma, a gente coloca o transistor e coloca a carga que a gente quer controlar, que a gente quer ligar ou desligar, a gente coloca em série, geralmente ligado no
terminal do coletor, tá? A gente vai ver, existem outras formas de trabalhar, botar lá no emissor, mas 99% das vezes a gente trabalha dessa forma, tá? Então a gente vai generalizar para essa situação. E aí a gente liga. Aqui tem um resistor chamado de RL, tá? Só para indicar como se fosse a carga, tá? Mas isso aqui poderia ser qualquer coisa que a gente queira ligar ou desligar. E poderia, por exemplo, ser um LED, uma bombinha de água, enfim, qualquer coisa. E aí nós vamos, para fazer com que o transistor opere na região de corte, nós temos que aplicar uma corrente aqui na base do transistor para fazer com que não ocorra fluxo de corrente entre coletor e emissor, para fazer com que ele trabalhe na região de corte. Ou seja, o que a gente faz? A gente aplica uma tensão menor que 0,7 volts, porque aqui entre base e emissor, nós temos uma junção PN, tá? Então, nós temos uma queda de tensão de 0,7 volts. Então, aplicando uma tensão menor que 0,7 volts aqui, a gente não vai conseguir vencer essa barreira de potencial e o transistor vai permanecer em corte, tá? Que é o que mostra aqui nessa situação. Se a gente não consegue vencer essa barreira, a corrente vai ser zero, né? O que acontece com o diodo, se a gente aplica uma tensão menor que 0,7, ele não conduz. Beleza? E aí a gente vai ter, digamos assim, um circuito equivalente, né? Aqui a nossa carga que a gente quer acionar e um interruptor. E esse interruptor vai estar aberto. Ah, mas não é mais fácil botar direto o interruptor aqui? Que é. Só que a vantagem de se utilizar um transistor como chave é que a gente tem uma chave controlada com um sinal elétrico. Tá? Ah, mas não é mais fácil então aplicar o sinal elétrico direto na carga? Poderia, só que, por exemplo, a saída de um Arduino é 5 volts e eu quero ligar uma ventoinha que é 12. Eu não consigo. Aí, utilizando um transistor, a gente aplica 5 volts na base e liga a ventoinha em 12 e a gente consegue fazer essa situação em que a gente tem uma tensão menor para acionar uma carga com tensão maior. Outra função, né, de a gente fazer chave com transistor é se conseguir acionar cargas com correntes maiores, né? A saída de um Arduino tem 20 mA de capacidade de corrente, mas se eu quiser ligar uma carga de 1 ampere, como é que eu faço? Eu vou ter que usar um transistor, aí aplica aquela corrente baixa do Arduino no transistor e o transistor faz essa interface para poder acionar uma carga com corrente maior, tá? Por isso que se utilizam transistores como chave. Beleza? Até aí, gente? Opa, aqui. Tá. Segunda região de operação do transistor, que a gente vai ver. Região de saturação, que é a região em que ele está conduzindo, tá? Para operar nessa região, a gente vai ter que fazer uma corrente fluir aqui na base do transistor para fazer com que ele consiga criar esse caminho entre coletor e emissor, tá? Então a gente vai ter que aplicar uma tensão maior do que 0,7 volts. O que a gente faz? A gente vai ter que calcular esse resistor aqui, chamado de Rin, e aplicar uma tensão aqui. Aqui, por exemplo, está sendo pegada a tensão do VCC, da fonte de alimentação do circuito, e colocado aqui. E aí, quando a gente tem uma tensão e um resistor, a gente tem uma corrente, né? E aí a gente aplica aqui uma tensão, um resistor, que isso provoca uma corrente, e essa corrente vai acionar o transistor. Aqui não aciona por quê? Porque a gente está aplicando 0 volts, né? 0 volts é menor do que 0,7, então quer dizer que o circuito vai ficar na região de corte. E aqui a gente está aplicando, digamos assim, nível lógico 1, né? Ah, mas essa tensão poderia ser diferente do VCC? Poderia. A gente poderia ter um VCC aqui de 24 volts, por exemplo, e um VIN de 5 volts. A gente, no caso de fontes de alimentação, tá? A gente tem os 220 volts da rede retificado, que dá 310 volts. A gente aplica 310 volts no transistor e utiliza um sinal de controle de 12, 15 volts. Então, o que importa aqui para o transistor não é a tensão que entra na base,
Não entra tensão na base, tá? O que importa para ele é a corrente que entra na base. E essa corrente que entra na base que é o que vai fazer ele acionar. Quando a gente aplica uma corrente na base, vai funcionar como uma chave fechada, e aí eu vou ter um caminho, né, entre o VCC e aqui o ground, né, minha referência de 0 volts, e aí vai fluir uma corrente na carga, e a carga vai ligar, vai funcionar. No caso, se fosse uma ventoinha, né, ela ia girar, se fosse uma lâmpada, ela ia acender, enfim, dessa forma. E aí, aplicando ou não corrente na base do transistor, a gente consegue fazer com que ele acione ou não uma carga. Só que, como nós vimos aqui antes, nós temos entre a região de corte e a região de saturação, nós temos a região linear. E a gente não quer que o transistor opere nessa região linear, porque aí, ao invés de ele estar aplicando o máximo de corrente possível, ele vai estar restringindo o fluxo de corrente. E a gente não quer isso, a gente quer que ele forneça o máximo de corrente possível que ele consegue. Para isso, a gente tem que forçar ele a trabalhar na região de saturação. Para forçar a trabalhar na região de saturação, a gente tem que calcular esse valor desse resistor para que a corrente que vai ser aplicada na base seja grande o suficiente para que o transistor opere na região de saturação, tá? Como é que nós calculamos essa corrente de base? Esse resistor aqui, que é chamado de Rin, aqui no diagrama, tá? Como é que a gente calcula esse resistor? Lembre lei de Ohm, né? A resistência é igual a tensão dividido por corrente. Qual que é a tensão nesse resistor? É a tensão que eu estou aplicando, esse Vin, menos um parâmetro chamado VBE-SAT. Esse parâmetro VBE-SAT é a tensão entre base e emissor quando o transistor está operando na região de saturação, tá? E essa corrente, essa tensão VBE-SAT, ela é informada nos parâmetros do transistor. Isso a gente não calcula, isso a gente vai olhar lá a ficha e vai ser indicada essa tensão. Geralmente em torno de 0,7 volts, porque aqui é uma junção PN, tá? E a resistência é tensão dividido por corrente, né? Eu estou pegando essa tensão Vin e eu sei que aqui tem 0,7 volts. Mesma coisa que acontecia no circuito com LED, né? A gente tinha um resistor que limitava a corrente e aqui uma queda de tensão do LED. Aqui a gente vai ter uma queda de tensão entre base e emissor, e a tensão no resistor vai ser o quanto entra em Vin menos esse 0,7, esse VBE-SAT, vai ser a tensão que vai ter no resistor, dividido pela corrente de base. Ah, mas quanto vai ser a corrente de base, tá? Aí a gente vai ter que calcular. Como é que a gente calcula corrente de base? Corrente de base a gente pode calcular utilizando, ó, note que aqui ó, onde tem esse B, foi substituído por isso aqui. Ó. A gente pode utilizar, em vez de usar IB, a gente calcula utilizando o parâmetro HFE mínimo, que também é chamado de beta em algumas fichas, tá? Digamos assim, são sinônimos, a grosso modo, dividido pela corrente de coletor. Por quê? O que é esse HFE, esse parâmetro de ganho? Esse parâmetro de ganho, ele é o seguinte, ó. O quanto de corrente eu consigo fazer com que o transistor, digamos assim, amplifique. Se eu tenho um HFE de 100, eu jogo, por exemplo, 1 mA aqui na base, ele vai conseguir conduzir 100 mA entre corrente e emissor, tá? É isso que é esse parâmetro do ganho do transistor. Então, sabendo a corrente que eu preciso ter aqui e dividindo ela pelo ganho do transistor, eu sei a corrente que eu preciso aplicar na base para gerar aquela corrente, tá? É uma forma de se fazer. E substituindo isso, mas eu não sei a corrente de coletor que eu preciso. Corrente de coletor é a corrente que vai entrar aqui no coletor, ou seja, é a mesma corrente que vai passar aqui na carga. Mas eu não sei o quanto de corrente essa carga precisa. Então dá para calcular. Lei de Ohm de novo, né? Corrente I é igual a V dividido por R, né? Então aqui eu coloco a mesma coisa, né? Substituo isso por lei de Ohm, vai dar, nesse caso aqui, VCC dividido por RL. O que acontece? Tem coisas que a gente já sabe a corrente que vai passar, tá? Por exemplo, uma especificação num relé, uma especificação de uma ventoinha, a gente já sabe o quanto de corrente, é informado, tá? Deixa eu abrir aqui um exemplo.
Por exemplo, essa ventoinha aqui, ó, ela é 24 volts, 0,1 ampere. Eu já tenho o valor da corrente. Então, eu posso aplicar... Eu já posso aplicar essa variação aqui, que eu já tenho informado a corrente. Caso eu não tenha, eu preciso calcular a corrente, né? Relé, por exemplo, relé é uma corrente de 30 miliamperes. Eu tenho um LED lá que precisa de uma corrente de 1 ampere. Então já é informado isso. E a gente pode usar direto o valor da corrente aqui. O que é importante, tá? O transistor bipolar ele opera em corrente. A gente tem que aplicar uma corrente na base para que passe uma corrente entre coletor e emissor, tá? Ele é um dispositivo que funciona por corrente. E aí a gente consegue calcular o valor desse resistor aqui que a gente vai botar para gerar essa corrente de base que o transistor precisa para operar em saturação. Tá? O que acontece? Esse valor que a gente calcula, ele é o valor exato para chegar na saturação, é o valor mínimo. Tá? O que acontece se a gente tiver uma variação na tensão de alimentação, se ocorrer uma variação na carga que a gente está acionando, se ocorrer uma variação, por exemplo, no valor do resistor, né? Eu calculei, por exemplo, deu um resistor de 1K, de 1 kΩ. E eu tenho lá uma variação de 10% para mais ou para menos do resistor. Então, na pior das hipóteses, eu vou estar trabalhando com um resistor de 900 ohms, menos 10%. 900 ohms, o transistor não vai chegar na saturação. Então, a gente tem que aplicar uma margem de segurança, tá? Eu recomendo uma margem de segurança de 10 vezes. Então, a gente calcula aquela corrente de base e utiliza uma corrente de base 10 vezes maior. Isso vai fazer com que o transistor opere com 10 vezes mais corrente para chegar na saturação. Isso faz com que essas variações que ocorram, a gente vai ter uma margem aqui de segurança e não vai deixar o transistor sair da região de saturação. Tá? Essa margem aqui de 10 vezes ela é extremamente pessimista. Tá? Dá para a gente trabalhar com 2 vezes, 3 vezes. Eu diria que 3 vezes é um bom compromisso. Mas eu coloquei aqui 10 vezes para vocês, por questão de simplificação e para, caso vocês tenham um circuito e troquem, por exemplo, eu tinha uma ventoinha, essa aqui de 1 ampere. Aí eu tive que trocar a ventoinha e não achei uma ventoinha com 1 ampere, coloquei uma ventoinha com 1,5 amperes. Fazendo com essa margem de segurança grande, a gente vai poder trocar a ventoinha, colocar outra, mesmo que ela tenha um consumo 2 vezes maior, se o transistor suportar toda essa corrente também, né, vai funcionar. Então, a minha recomendação é usar 10 vezes. Depois, nós podemos calcular a potência dissipada no transistor. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente calcula potência, é tensão vezes corrente. Né? A gente vai calcular duas potências, a potência no coletor e a potência na base. Tá? Potência no coletor é a corrente que vai passar pelo transistor, né? Essa corrente que a gente calcula, ou é dado de parâmetro, né? No caso ali, a da ventoinha era 0,1 ampere, por exemplo. A gente vai usar essa corrente que vai entrar no coletor, multiplicado por uma tensão chamada VCE-SAT. Essa tensão VCE-SAT é informada na ficha técnica, tá, do transistor. Essa é a potência no coletor. Depois nós temos a potência na base. Quanto é a potência na base? É o valor daquele VBE, que pode ser chamado de VBE-SAT ou VBE-ON, depende da ficha técnica, multiplicado por IB, que é a corrente que entra na base. Quanto que é essa corrente que entra na base? É o valor do VBE-ON ao quadrado dividido pelo resistor, Rin. Lembre-se, né? A potência é V ao quadrado dividido por R. Então, a gente consegue manipular isso aqui, né? P vezes I, tirar esse I aqui e fazer manipulação. E a gente chega em VBE ao quadrado dividido por Rin. E aí nós temos parcela da potência no coletor e a parcela na base. Tá? Como eu tinha falado das fichas técnicas, o que acontece?
a gente vai fazer o projeto de um determinado circuito e a gente vai ter que escolher um componente. E aí a gente vai ter que procurar algum componente que atenda esses requisitos, tá? Aqui eu coloquei algumas telas de uma ficha técnica dos transistores BC546, 547, 550, 548 e 549. É uma família de transistores, mudam alguns poucos parâmetros, tá? Por exemplo, esse parâmetro aqui, ó, VCE-O, que é V tensão, CE é coletor emissor e esse O é de open. É na situação pior em que o transistor não está conduzindo. Quanto que suporta de tensão nesse transistor? No BC546, suportam 65 volts. No BC547, suportam 45 volts. BC548 suporta 30 volts. É muito comum, né, essas variações, principalmente de tensão. A gente viu lá nos diodos da série 1N4147, que nós temos componentes, variações do mesmo componente, que muda só a tensão máxima suportada. Outro parâmetro importante na ficha técnica é o IC, que é a corrente de coletor, ou seja, o quanto de corrente esse transistor suporta fluindo entre coletor e emissor. Ou seja, o máximo de corrente que ele vai poder conduzir. No caso dessa série de transistor, é 100 mA. Se eu fosse usar aquela ventoinha de 24 volts lá, eu já não ia conseguir, eu já ia estar estrangulado no máximo de corrente que o transistor suporta. Daria para usar? Daria, mas a gente não tem margem de segurança nenhuma. Então eu recomendo que fosse utilizado um transistor com capacidade de corrente maior. Outro parâmetro importante, PC, que é a quantidade de potência que esse transistor suporta no coletor. Esse aqui é 500 mW, ou seja, meio watt. E depois nós temos outros parâmetros, como por exemplo, a temperatura máxima de junção. Ele suporta até 150 graus interno no transistor, então a temperatura ambiente tem que ser menor que 150 graus. Isso é importante, por exemplo, situações... tem um circuito que vai ficar exposto no tempo. Por exemplo, essas luminariazinhas de jardim, solar, coisa assim, ela fica lá no solão. No verão é bem quente e aí vai ficar o aquecimento do circuito junto com a temperatura alta ocasionada pelo sol, vai fazer com que a temperatura interna lá da caixinha seja bem grande. Mais alguns outros parâmetros que a gente vai analisar. Aí fica aqui em características elétricas. Parâmetro HFE, que eu falei, que é o ganho de corrente DC. Aqui tem a condição com que foi medido, tá? Uma corrente entre coletor e emissor de 5 volts e uma corrente de coletor de 2 mA. Esse ganho varia de 110 até 800. Existe uma variabilidade grande na fabricação, né? Um tem ganho de 100 e outro tem ganho de 800. É possível. Mas aí a gente vai trabalhar com o pior caso nessa situação. Vocês lembram que eu falei, né? Tinha tensão VCE-SAT, que é a tensão entre coletor e emissor para fazer com que o transistor opere quando ele está trabalhando na região de saturação, né? Aqui nós temos duas condições, para uma corrente de 10 mA, essa tensão VCE-SAT vai ser tipicamente, né, a média dela 90 e o máximo 250 mV. E para uma situação com uma corrente de 100 mA, que é o limite que o transistor trabalha, essa tensão vai variar entre, tipicamente, a média dela 250 mV e o pior caso que o fabricante garante de 600 mV. Note que conforme a corrente aumenta no transistor, a queda de tensão que o transistor vai impor, ela aumenta também, né? Então, o ideal é que a gente trabalhe com uma folga para a gente ter menos perda no transistor. Quanto menos tensão VCE, SAT se perca no transistor, né?
menor vai ser a potência dissipada no transistor. É assim que a gente faz com que... Por isso que os circuitos, tá? Quem já olhou, por exemplo, ficha de fonte de alimentação de computador, já viu que a eficiência da fonte ela vai piorando conforme vai chegando próximo da tensão nominal dela. O ideal é trabalhar com 70%, a região de maior eficiência dela, em torno de 70%, 80% da potência máxima que ela fornece. Porque a partir daí, as correntes vão ficando vão ficando mais altas, né? E os transistores vão piorando suas características, né? Aqui dá para notar isso, né? A corrente coletora aumenta, queda de tensão no transistor aumenta, se a queda de tensão entre coletor e emissor aumenta, o transistor vai dissipar mais calor, ou seja, calor é a energia que está sendo jogada fora, a não ser que seja um chuveiro, um aquecedor, né? A gente quer obter calor, mas no circuito de uma fonte, quanto menos, qualquer circuito, né, tem que ser um aquecedor, quanto menos esse circuito aquecer, melhor, porque a gente vai estar desperdiçando menos energia. E aqui nós temos tensão VBE SAT e VBE ON. Tá? O que muda de uma para outra? Uma é a tensão base emissor para saturação e outra para o transistor ligar. Notem que aqui eu tenho uma corrente de 10 mA, vai ter um valor máximo de VBE de 720 mV. Aqui para corrente de 100 mA vai ter um máximo de 900 mV. Como a gente já está aplicando aquela margem de segurança de 10 vezes, pode ser que tenha VBE SAT, pode ser que tenha VBE ON, às vezes tem um, às vezes tem outro, às vezes tem os dois. Então, tanto faz qual vocês utilizarem, tá? Vai funcionar, porque a gente está compensando isso lá naquela margem de segurança. Justamente porque aqui também varia o parâmetro. Ó. Tá certo que aqui são 2 mA, mas varia entre 580 e 700 mV nessa situação. Parâmetro interessante, ó, a frequência máxima de operação desse transistor é de 300 MHz. Bastante coisa. E aqui tem alguns outros parâmetros. Nós temos classificações do HFE, tá? A gente vai comprar um BC546A, BC546B, BC546C. A variação A, o ganho varia entre 110 a 220. A variação B, entre 200 a 450. E a variação C, de 420 a 800. A gente consegue, né? Isso é importante para alguns fabricantes, principalmente para circuito analógico, se conseguir ter ganhos mais previsíveis. Então, eles têm essas classificações. Para a gente que vai trabalhar com transistores na região de saturação, como chave, isso não é tão importante assim. Tá? O ideal é que o ganho fosse o maior possível para a gente poder usar uma corrente menor possível na base. Mas não vai fazer tanta diferença assim para a gente. Que mais? Só para vocês verem como é que é. Vamos botar aqui outro transistor, ó. Datasheet, que é a ficha técnica. DD139, que é um outro transistor. Aí vai aparecer lá vários fabricantes. É comum ter o mesmo modelo de transistor fabricado por diversos fabricantes. É como se fosse tipo remédio. Tem diversos laboratórios, cada um faz paracetamol, faz dipirona. Então, aqui acontece a mesma coisa. Tem muitos transistores que são fabricados por diversos fabricantes. Esse aqui é o BD da série 135, 137 e 139. Ele tem um corpo um pouquinho diferente. Aqui está indicado a pinagem dele, tá? A ordem entre emissor, coletor e base, ela varia conforme o transistor, tá? Tem pinagens diferentes. E aqui tem as características desse transistor. Né? Tensão máxima de coletor emissor, que a gente viu antes. Esse aqui, ó, no BD139, vai até 80 volts, já suporta uma tensão maior. Corrente de coletor que ele suporta, DC contínua, 1,5 ampere. Nota que ele já suporta uma corrente, o outro suportava 100 mA, esse suporta 1,5 ampere, é uma corrente muito maior. Justamente porque o transistor é maior
ele tem maior capacidade. Vejamos aqui, esse corrente de base IB que é indicado, tá? É a corrente de base máxima que o transistor suporta, não é que a gente vai usar isso aqui necessariamente. Características elétricas, ó. VCE-SAT. Para essa condição aqui com meio ampere, o valor máximo é 0,5 volts. Valor de VBE-ON, tensão entre base e emissor, quando ele está na saturação, quando ele está ligado, né? Vocês viram aqui no outro? Aqui era indicado, ó, VBE-SAT e VBE-ON. Esse aqui, ó, só tem VBE-ON. E aí é indicado pelo fabricante que o valor de pico máximo, né, vai ser de 1 volt. Então a gente vai usar esse valor. Classificações de ganho, né? Tem, por exemplo, BD139-6, BD139-10, BD139-16. E tem a variação BD139 sem nada, que aí o ganho pode variar entre esses dois extremos. Aqui, por exemplo, o ganho mínimo desse transistor é 40 e o ganho máximo é 250. Notem que esse transistor aqui, ele tem uma característica muito menor, um ganho muito menor. Justamente porque quando a gente aumenta a quantidade de corrente que o transistor conduz, um efeito colateral, digamos assim, né, a gente perde ganho. Então, esses transistores de maior potência, eles têm ganhos consistentemente menores. Depois tem alguns gráficos, dimensões. Mas é isso aí. Aí vocês vão procurar o componente que suporte a tensão e corrente que vocês precisam, né? Os principais parâmetros de projeto são tensão e corrente que o transistor precisa suportar. Beleza? Aqui no material tem um exemplinho, tá? Utilizar um transistor para acionar um relé e esse relé vai acionar alguma outra coisa, né? A gente usa, por exemplo, um relé quando a gente tem que acionar cargas de corrente alternada, né? Transistor, ele só vai funcionar em corrente contínua, beleza? Nós podemos utilizar o transistor direto para cargas de corrente contínua. No caso, o relé, ele é uma carga que a gente aplicando corrente contínua, ele funciona, e aí o relé em si vai acionar, sei lá, uma lâmpada da rede elétrica, alguma coisa. E aí a gente vai utilizar o relé para fazer esse acionamento de outra carga. Poderia usar aqui uma ventoinha, qualquer coisa, tá? Desde que seja corrente contínua. Nesse exemplo aqui, vou acionar um relé. O circuito que a gente vai usar vai ser esse, tá? Tem um resistor de base aqui para definir a corrente de saturação do transistor acionar. Tem o diagrama aqui, o relé. É importante usar, tá? Quando vocês usarem relés e motores, não motor de ventoinha de computador, tá? Mas motor, tipo motor de carrinho, esses motorzinhos desse tipo, que é motor de escova, é importante utilizar um diodo em paralelo com a carga, porque cargas indutivas, né, a gente viu que o indutor ele armazena energia. E aí quando a gente desliga o circuito, essa energia armazenada no campo magnético, ela vai, quando desliga o circuito, cessa a corrente que está alimentando o motor ou o relé, e essa corrente de magnetização presente no dispositivo, ela vai ter que ir para algum lugar. E aí, para não voltar para o transistor e não danificar o transistor, a gente coloca um diodo em paralelo com a carga, ligado reversamente, né? Obviamente, para que não crie um caminho para fazer um curto-circuito aqui, né? A gente liga ele reverso. E aí o que vai acontecer? Quando o relé for desligado, esse diodo ele vai servir de caminho para descarregar essa corrente armazenada no campo magnético, vai ser descarregada através desse diodo na linha de alimentação do circuito. Ah, mas aí vai estar forçando a linha de alimentação. Sim, mas é uma corrente bem baixa, tá? E aí os próprios capacitores da fonte conseguem absorver
essa energia que fica armazenada no relé. O importante é ela não vir aqui para o transistor. E aí a gente utiliza esse diodo flywheel. Esse resistor que está aparecendo aqui, tá? Ele é opcional, não é obrigatório utilizar, mas às vezes é necessário para, dependendo do tipo de acionamento que é feito, né? Quando for utilizando o transistor MOSFET, isso aqui é praticamente obrigatório utilizar, mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante. Geralmente esse resistor aqui, ó, quando utilizado, ele varia entre 10 e 100 kΩ. Ele é bem menor do que esse de base que a gente vai calcular. E aí aqui tem um exemplo. Ó. Vamos acionar um relé de 12 volts por meio de um sinal proveniente de um microcontrolador, com saída de 5 volts. Então, a gente vai aplicar aqui, ó, esse VIN vai ser como se fosse a saída do microcontrolador de 5 volts. E eu vou aplicar isso no transistor para acionar um relé que opera com 12 volts. Aqui eu botei, né, a figurinha, imagem do relé, para vocês verem como é que ele é, mas não tem informação nenhuma aqui, ó, de quanto de corrente ele precisa, tá? Só que vocês vão ter que ir atrás, pesquisar, dependendo do tamanho do relé, ele precisa de mais corrente ou menos corrente. Esses relézinhos aqui tradicionais, eles necessitam de 30 mA, pelo menos no modelo de 12 volts, tá? Então, nós vamos ter que projetar esse circuito aqui. A gente vai botar um relé aqui e projetar o circuito, ou seja, escolher um transistor e a partir desse transistor que a gente escolher, calcular esse valor desse resistor de base para gerar essa corrente que faça o transistor ir funcionar na região de saturação. Vou ver se eu acho uma figura melhor para mostrar para vocês. Aqui, ó, desta forma. A gente vai projetar um circuito que vai fazer isso aqui, ó. Vai ter a saída do Arduino, vai ter um resistor, vai ter um transistor, e aí a gente vai energizar a bobina do relé, colocar um diodo aqui em paralelo com a bobina do relé. Aqui ele está usando um relé de 5 volts, tá? A gente vai usar um relé de 12, que é muito mais fácil encontrar um relé de 12 do que um relé de 5. Relé de 12, chuta uma pedra, tem. E aí, a partir do relé, vai ser feita alguma outra coisa. Aqui, por exemplo, está ligando... O relé é um interruptor, tá? Comandado por uma bobina, um interruptor mecânico. Então, aí a gente aciona o transistor para acionar o relé e o relé aciona uma carga aqui, por exemplo, uma lâmpada da rede elétrica. Quem for brincar de Arduino, existe módulo pronto para fazer isso, tá? Acaba sendo mais prático. Tu compra um módulozinho pronto, já vem com o relé, vem com os terminaizinhos aqui para tu parafusar os fios para ligar. É um tanto mais caro do que fazer o circuito por conta, mas a gente não precisa ficar fazendo, colocando o componente em protoboard dessa forma para ligar. Acaba sendo mais prático, tá? Então aqui a gente vai usar um relé de 12 volts. E eu botei aqui no exemplo, tá, o passo a passo de como é que a gente faz o projeto. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um transistor, tá? Para escolher o transistor, nós temos esses itens que ele tem que atender. Tensão entre coletor e emissor, ou seja, o VCEO, deve ser maior que a tensão de alimentação do circuito. Se eu estou alimentando com 12 volts aqui o relé, eu preciso que esse transistor suporte mais que 12 volts, com uma certa margem de segurança. Capacidade de corrente de coletor, o IC, quanto de corrente que o transistor suporta no máximo, ela deve ser pelo menos 2 vezes maior do que a corrente que vai ser chaveada, que é a corrente que a gente vai ter o dispositivo que vai consumir. Isso para a gente ter uma margem de segurança, tá? Então, se o relé aqui, eu estou dizendo, ó, esse relé necessita de uma corrente de 30 mA, eu vou precisar de um transistor que suporte, no mínimo, 60 mA de corrente entre coletor e emissor, tá? Isso aqui é uma regra minha, tá? Poderia usar um transistor que suporta
pouquinho a mais, poderia, mas a gente está trabalhando com o componente muito próximo do seu limite. Eu prefiro utilizar aqui 2 vezes ou maior. E o último parâmetro, né? A potência dissipada pelo transistor deve ser pelo menos 2 vezes maior do que a potência que o componente vai dissipar. Ou seja, esse parâmetro de potência tem que ser 2 vezes maior do que o quanto de potência ele vai dissipar quando estiver trabalhando. Nesse caso, a gente vai utilizar o transistor BC548, porque ele atende a todos esses requisitos, que é o que a gente olhou aqui em cima, né? BC546, 547, 548. A gente poderia usar qualquer um desses transistores, tá? Tanto BC548, 547, 546. Como o nosso circuito é 12 volts, 12 para 30 é maior, né? Com uma margem de segurança bem grande. Poderia usar esse aqui, 546? Poderia, sem prejuízo nenhum, tá? Ele tem os mesmos parâmetros, só muda que ele suporta uma tensão maior. Então eu escolhi o BC548. Ele tem uma corrente de 30 volts e a corrente IC dele é 100 mA, tá? Como o nosso relé demanda 30 mA, nós temos o transistor suporta 3 vezes mais corrente do que o relé vai demandar. A gente tem uma margem de segurança também de 3 vezes. Aqui eu pedi 2, né? Então esse transistor é adequado. Então, escolhi o transistor. Ah, mas e esse requisito aqui da potência dissipada? A gente vai poder calcular isso depois que a gente calcular o valor do resistor de base, tá? Então a gente vai presumir que esse cara vai funcionar. Vamos calcular o resistor de base. Para calcular o resistor de base, a gente vai ter que olhar lá na equação e ver o que a gente precisa, ó. Vamos voltar lá em cima na equação. O resistor Rin. Eu tenho valor de IB? Não. Eu tenho valor de IC? Tenho. Corrente IC vai ser os 30 mA aqui da bobina do relé. HFE é parâmetro do transistor, VBE-SAT é parâmetro do transistor e VIN é aqueles 5 volts que vem do Arduino, é o quanto entra em tensão aqui. Então eu posso usar essa variação aqui. Beleza? Então vamos calcular o Rin. Rin igual a VIN menos VBE-ON multiplicado por HFE mínimo multiplicado por IC. Quanto é VIN? VIN a gente sabe, né? A gente está dizendo que eu quero ligar isso aqui com a saída de um Arduino que é 5 volts. Então, o meu VIN aqui, que vai ser aplicado, vai ser 5 volts. Então, aqui, ó, 5 volts VIN menos VBE-ON. Vamos lá buscar o VBE-ON. VBE-ON. Poderia usar o VBE-SAT também? Poderia, não vai fazer muita diferença, não. VBE-ON, aqui, ó, 720 milivolts. Então, eu vou colocar 720 milivolts. Ah, mas às vezes acontece, tá? Vocês pegam o datasheet do mesmo componente, do mesmo transistor, só que de 2 fabricantes diferentes, e aí tem um que lá é 720 e o outro é 710. Não vai fazer muita diferença, tá? Porque a gente vai botar uma margem de segurança depois. Coloca ali o valor do VBE-ON. Qual o valor do HFE mínimo? Vamos olhar lá. HFE mínimo. Aqui, ó, 110. É o menor valor que tem. Aqui, ó, HFE. Varia entre 110 e 800. O menor valor, 110. Bota ali 110. E a corrente de coletor? Quanto é a corrente de coletor? Quanto vai entrar de corrente aqui? Vai entrar o quanto de corrente o relé demanda, né? Então vai entrar 30 mA do relé. Então aqui, 30 mA. Resolvendo tudo isso, nós vamos chegar a um valor de 15,69 kΩ. Se colocar um resistor de 15 kΩ lá, vai funcionar? Vai. Como a gente vai utilizar uma margem de segurança para garantir que o transistor opere em saturação, caso ocorra variação de tensão, variação da corrente. Ah, peguei um relé que gasta 35 mA. Aí esse valor de resistor aqui já não necessariamente vai conseguir fazer com que o circuito opere adequadamente. Então, eu coloquei aqui para a gente usar uma margem de segurança de 10 vezes. Então, para que eu tenha uma corrente de base maior,
o meu resistor tem que ser menor, né? Lembre-se que o resistor restringe passagem de corrente. Para passar mais corrente, o resistor tem que ter uma resistência menor. Eu quero uma resistência 10 vezes menor. Então, eu vou usar aqui, ó, deslocar a vírgula para cá. Eu vou usar um resistor de 15,69. Eu vou usar um resistor de 1,569. Qual que é o valor mais próximo? 1,5 kΩ. A gente tem que olhar lá no material de LED, né? Tem a tabela dos valores comerciais. Ah, mas eu tenho um resistor em casa. Tenho um resistor de 2,2 kΩ. Vou ter que sair e comprar um resistor de 1,5? Não. Como a gente está botando uma margem de 10 vezes, a gente pode usar um valor. Eu arredondei aqui para o mais próximo, tá? Mas poderia usar um valor maior também, não tem problema. Ah, mas eu tenho um resistor de 10 kΩ em casa. Vai funcionar? Vai. O importante é que o resistor seja menor do que o valor calculado. Obviamente, quanto menor o resistor, maior a margem de segurança que a gente está impondo. Com um resistor de 10 kΩ, a margem de segurança que eu vou ter vai ser bem menor, tá? Caso mude alguma coisa no circuito, esse circuito já não vai funcionar direito. A gente não consegue garantir que ele vai funcionar direito, tá? Mas aqui vou usar um resistor de 1,5. Terceiro item. Calcular a potência dissipada pelo transistor. Como é que a gente calcula a potência dissipada do transistor? VCE-SAT multiplicado por IC mais VBE-ON dividido por Rin. VCE-SAT, vamos olhar lá VCE-SAT na lista. Ó. VCE-SAT entre 250 e 600 milivolts. Colocar o valor. Cadê VCE-SAT? Coloquei o pior valor, que é 0,6 volts. Multiplicado por IC, que é a corrente de coletor, que é o quanto de corrente vai passar pelo transistor, coletor e emissor, que é a corrente da nossa carga, nesse caso aqui 30 mA, né? Isso a potência no coletor. Agora a potência na base. VBE-ON, vamos olhar lá VBE-ON. VBE-ON, qual que é o pior valor? Aqui, ó, 720 mV. Então, 720 mV, né? 0,72 volts, nesse caso é o quadrado, dividido pelo resistor que a gente vai utilizar. Nesse caso, como eu calculei 1,5 e vou utilizar um resistor de 1,5, divide por 1,5. Então, teremos potência no coletor 18 mW, mais potência na base 0,327 mW, um total de 18,327 mW. Ou seja, se a gente quiser, a gente não precisaria nem calcular essa parte aqui do VBE-ON, porque ela é muito pequena. Ela é, digamos assim, quase irrelevante, visto que a potência, a maior quantidade, ela se dá no coletor. Então aqui a gente calculou, deu 18,327 mW e o transistor suporta 500 mW, ou seja, a gente tem uma margem de 27 vezes aqui menor, né, potência. Então o transistor vai trabalhar frio, não vai esquentar. E aí a gente fez o projeto desse circuito aqui. Eu vou utilizar um resistor de base de 1,5 kΩ e um transistor BC548. Ah, mas aí vocês vão na lojinha e o cara não tem o 548. Ah, faz o quê? Pega qualquer um desses aqui. 546, 547, 550, 549. Qualquer um deles vai funcionar. Tá? Vamos observar aqui no simulador o circuito funcionando. Lá na lista de vídeos do Tina, tá? Eu subi um vídeo mostrando como fazer o circuito e como realizar a simulação dele, tá? Explicando mais em detalhes. Aqui eu vou passar um pouco direto, tá? Para mostrar como é que o circuito vai funcionar. Coloquei aqui o resistor de 1,5 kΩ de base. No transistor eu selecionei um BC547. Vou trocar ele aqui. Vou botar um 546, tá? Note que, ó, 546, 546A, 546B. Botei o 546. A gente consegue observar aqui, né, os parâmetros do transistor. Engraçado aqui na tela do... Não, mas é só lá.
nós temos aqui alguns parâmetros, né? O que muda do BC546 para o 548? Mudou aqui umas capacitâncias, algumas tensões, mas mudou pouco, né? Na prática, a gente pode trocar ali, simular, a gente vai ver que não vai dar quase diferença. Vou selecionar aqui a variação 546 normal, vou dar um OK. Aqui, ó, eu coloquei um resistor. Esse resistor aqui vai ser o RL que a gente vai usar para simular. Vou colocar aqui, escrever RL só para ficar bonitinho. Esse é RL e esse RIN. Esse RL ele vai fazer a função de simular essa carga do relé. Como é que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai ter que... Não tem um componente relé ali para colocar. Na realidade tem, né? Acho que tem aqui em switches. Tem como colocar relé, tá? Por simplificação, o que eu vou fazer? Para não colocar um relé, fazer tudo cheio de coisa, eu vou calcular e usar um resistor que faça uma corrente igual a que o relé demandaria. Então, se eu tenho 12 volts e o relé demanda 30 mA, né, vou ter um resistor de 400 ohms. Eu calculei um resistor aqui que vai demandar a mesma corrente do relé, que são os 30 mA. Um resistor de 400 ohms, eu vou ter aquela mesma corrente de 30 mA, né? 12 volts dividido por 0,03, né? Que é 30 miliamperes, 400 ohms. Beleza? Aqui eu coloquei a fonte de alimentação de 12 volts para alimentar o circuito. E aqui eu botei uma outra fonte, né? Essa aqui, fonte de corrente de tensão alternada, só que do tipo square wave, uma onda quadrada para simular como se fosse o ligar e desligar do circuito, tá? E aqui, ó, square wave, e aí eu coloquei uma frequência de 100 kHz, vamos botar uma frequência menor, 10 kHz. A amplitude eu botei 5 volts, beleza? 5 volts. Ok. Esses outros dois componentes aqui, ó, são medidores de tensão e um medidor de corrente, tá? É como se eu inserisse aqui um multímetro para medir essa tensão e um amperímetro para medir a corrente que passa aqui na carga. Isso aqui é opcional, eu coloquei só para a gente conseguir observar esses dois valores aqui de tensão e de corrente, né? Mas não é só para a gente observar de maneira mais didática. Quando eu coloco o voltímetro, a gente tem uma vantagem, que se a gente for fazer a análise DC normal, a gente teria a tensão daqui em relação a esse ponto, que é a referência de 0 volts, né? A nossa referência do circuito. Quando eu coloco o voltímetro, eu consigo pegar a tensão entre os dois pontos do voltímetro. E aí, se eu medir a tensão daqui até aqui vai ser uma, daqui até aqui vai ser outra. Porque a gente tem uma queda de tensão aqui, né, no transistor, entre coletor e emissor. Que queda de tensão é essa? É aquele VCE SAT, né? E aqui eu botei o amperímetro só para medir a corrente, para ver se vai dar aqueles 30 mA. Como é que a gente vai fazer a simulação desse circuito, tá? Se eu fizer uma análise DC, não vai dar certo, porque eu preciso que o circuito se mexa, né? Faço liga-desliga. Então, já que é um circuito que vai oscilar, que vai ter liga-desliga, posso fazer uma análise AC? Não, porque a análise AC é utilizada principalmente para circuitos que operam em regime... Principalmente não, ela é para isso, né? Circuitos que operam em regime permanente com sinais senoidais, principalmente. A gente vai utilizar para amplificadores e filtros, tá? Nesse caso, a gente vai ter que usar análise transiente. Então, vamos lá, análise transiente. A gente coloca o tempo de simulação que vai realizar. E, ok. E vai ser feita a simulação. E aí simulou o circuito. Vamos botar nomes nas curvas, ó, com essa função aqui. Esse aqui, ó, VM1. Quem é VM1?
Vamos olhar lá no circuito. VM1 é a tensão desse voltímetro aqui, ó, voltmeter 1. Quem que é esse cara aqui? VG1. Quem é VG1? VG1 é a tensão que eu estou aplicando aqui no gate do transistor, né? É a tensão que eu estou aplicando no resistor Rin para transformar numa corrente para fazer o acionamento do transistor. Vamos botar aqui os cursores para medir. Cursor A e cursor B. No cursor A, nós temos uma tensão de 11,83 volts, justamente porque ocorre uma queda de tensão pequena aqui, né, de VCE-SAT. É só a gente pegar 11,83 e subtrair de 12, que é a tensão que eu estou aplicando. Vai ter a tensão VCE-SAT aqui. Nesse caso vai ser 0, vamos arredondar para 200 milivolts. E aqui, essa tensão de 5 volts, que eu estou aplicando na base. Notem que eu estou aplicando 5 volts aqui na base, mas ela desce aqui para 5 volts negativo, né? Isso aqui não é um comportamento ideal, tá? Essa função de onda quadrada, de square wave, a gente define 5, ela vai 5 volts positivo, 5 volts negativo, 5 volts positivo, 5 volts negativo. O que a gente tem que fazer para ficar 5 volts e 0, 5 volts e 0? A gente vai ter que mexer nessa fonte para gerar aquela tensão. Como é que a gente faz isso? A gente vai mudar aqui. E ao invés de gerar 5 volts positivo, 5 volts negativo, a gente vai gerar 2,5 positivo, 2,5 negativo. Isso faz com que a gente tenha uma amplitude total de 5 volts, né? E aí eu vou variar 2,5 negativo, 2,5 positivo, 2,5 negativo. Ah, mas aí eu não vou ter 5, eu vou ter 2,5, né? Sim. Mas aí o que eu vou fazer? Esse DC level vai deslocar tanto para cima quanto para baixo essa onda. Como eu quero deslocar para cima, eu vou colocar um deslocamento de 2,5 volts. E agora, quando eu simulo a análise transiente, vai aparecer a minha ondinha inteira positiva, né? Vou colocar aqui o nome na ondinha, ó, VG1, e eu vou ter VG1 aqui, ó, sendo 5 volts positivo. Se eu andar para cá, vai ser 0 volts. Antes, ó, estava dando 5 volts positivo e agora 5 volts negativo. Na saída lá do Arduino, da vida, do microcontrolador, a gente não vai ter menos 5 volts, né? Ele opera com 5 volts e 0 volts. Então, ele vai poder variar a sua saída entre 5 volts e 0. Isso aqui não é uma representação adequada para a saída do microcontrolador, né? Do Arduino da vida. Mas não vai fazer diferença simular assim, praticamente, né? Porque a gente quer, não vai fazer diferença simular assim ou simular entre 5 e 0, tá? Mas essa aqui é mais próxima com o mundo real, tá? Eu esqueci de falar, mas a adição aqui do voltmeter e do amperímetro, eles não têm influência nenhuma no funcionamento do circuito. Se a gente remover eles e ligar direto, vai funcionar igual aqui, tá? Simulação. Então, eles não têm influência no resultado da simulação. Beleza? Vamos botar aqui o nominho. Esse aqui também. O que acontece, tá? Para poder simular o circuito ligando e desligando, eu utilizei uma onda quadrada. E aí aqui, ó, quando ela começa em 1, ó, aqui, ó, VG está em 1. Quer dizer que o meu saída do Arduino está mandando ligar o relé. Quando a saída vai para 0, que é aqui nessa situação, a tensão aqui no resistor cai para 0 também, ou seja, desligou. Veio para cá, note que aqui o VG1 subiu para 5 volts. Ou seja, é como se tivesse ligado a saída. E a saída, e a tensão aqui, o transistor vai conduzir, né? Tensão aqui na carga agora vai ser de 12 volts. Vou botar o cursor B. Vai ser de quase 12 volts, né? Desconsidera a perda aqui no transistor, vai dar quase 12. Praticamente 12. O relé vai ligar, tá?
Se a gente aplicar lá 10 volts, o relé liga, mesmo ele sendo 12. Ele tem uma margem de segurança também. Então a gente consegue ver que o circuito está operando de maneira adequada, porque quando a gente aplica a tensão na base, a tensão no resistor aqui, ela liga, né? Ou seja, o transistor está acionando e desacionando, fazendo com que seja aplicada a tensão ou não aqui nesse resistor de 400 ohms que a gente está fazendo de conta que é o relé. Ou seja, o circuito está funcionando. Poderia ter simulado isso com uma frequência maior? Poderia. Poderia ter simulado com uma frequência menor? Poderia. Não vai fazer diferença. O importante é, não simulem com uma frequência muito alta. Não vão simular lá com 1 MHz. Como a gente tem que simular o mais próximo da realidade, né? Se a gente for simular, por exemplo, uma carga que tu vai ligar e desligar, por exemplo, vou ligar uma ventoinha, fazer um controlador de temperatura, por exemplo, uma estufa de plantas. Né? Eu vou ligar a ventilação. Tu vai ligar, ela vai ficar lá minutos ligada, aí vou desligar. Por exemplo, vou ligar uma bomba d'água, vai ficar minutos ligada, e vou desligar. Simula com uma frequência baixa de 10 kHz para menos. Também se simular com 30 kHz também não vai fazer muita diferença. Mas a gente pode fazer, por exemplo, circuitos chamados PWM, em que a gente vai fazer o transistor ligar e desligar muito rápido para controlar a velocidade de um motor, por exemplo, ou a potência de um aquecimento, e aí a gente vai ter que ver, eu vou fazer o meu PWM trabalhando em 50 kHz, aí utiliza uma onda quadrada de 50 kHz. Tá? O ideal do simulador é a gente simular o mais próximo possível da realidade, e a gente tem que setar esses parâmetros, né, para conseguir, para que ele seja o mais próximo possível da condição que ele vai operar. Beleza? Então aqui a gente consegue observar que o circuito está funcionando. Só que a gente botou esse medidor de corrente, né? E cadê a corrente aqui? Estou vendo. Na realidade ela está aqui no zero. Porque essa corrente aqui é de 30 mA, 0,03. Note que a escala varia aqui 0 a 10. 0,3 vai ser quase nada para cima do zero. A gente tem uma opção, tá? A gente pode vir aqui em View e colocar separar curvas. E agora nós temos um gráfico para a tensão VM1, aqui do voltímetro, que está medindo a tensão na carga. Temos uma tensão VG1, que é o que está sendo aplicada aqui no resistor que vai para a base do transistor. E aqui aparece, enfim, o AM1, que é o medidor de corrente. Vamos colocar aqui um cursor no AM1 para a gente ver a corrente. Note que a corrente ela não é 30 mA, ela é 29,57, ela é quase 30. Por quê? Porque essa tensão aqui, ela no resistor, ela não é 12 volts perfeito, né? Ela é 11,80 e pouquinho, justamente porque tem uma queda de tensão aqui no transistor. E aí essa corrente aqui acaba sendo um pouquinho menor. Mas aí requer que vocês tenham sensibilidade, né, para observar e ver, era 30 mA, não deu 30 mA, mas 29,57 é um valor que é esperado, né, é próximo dos 30, justamente porque tem essa queda de tensão aqui do VCE-SAT do transistor, que a gente não previu no projeto. Vai fazer diferença isso? Em circuito de muito alta potência faz. Tá? Um circuito de 200 watts para cima, isso faz diferença. A gente tem que considerar essas perdas, tá? No caso, fontes de computadores, coisas assim, de mais alta potência, isso a gente tem que levar em conta na hora de dimensionar os componentes, justamente para se obter um aquecimento adequado e uma eficiência adequada com a proposta. Mas para esses circuitos de baixa potência não vai fazer diferença. Como eu falei antes, né, o relé ele é especificado para 30 mA, mas provavelmente se tu aplicar 20 mA ele vai ligar também. A diferença é que ao invés de ligar mais rápido, ele vai demorar um pouco mais. Mas ele vai funcionar. Aplicando 29 mA no relé, com certeza vai funcionar sem problema nenhum. E aí dessa forma a gente consegue visualizar melhor as curvas, né? Justamente porque essa aqui ela tem um intervalo bem menor. Se a gente clicar em cima aqui
dessa curva, clica 2 vezes, a gente consegue trocar aqui os valores da escala. Lower limit é esse valor aqui menor, limite menor, e o valor superior aqui. Vou botar 0 aqui, por exemplo, ó. Vai ficar a ondinha quadradinha bonitinha. Ó, 30 mA, desce para 0. Ou seja, o circuito está funcionando? Tá. Quando eu aplico tensão aqui, ó, VG1, corrente do transistor liga, né, deixa passar corrente, então aqui a corrente está indo bem. Está fluindo. VG1 desliga, aqui desliga também. Ou seja, para de fluir corrente no resistor. Ou seja, o circuito desliga. Então a gente conseguiu validar aqui o comportamento do circuito e ele está funcionando de maneira adequada. Tem um vídeo lá na lista eu fiz uma lista só de vídeos de como fazer simulações no Tina, tá? E aí eu fiz um vídeo explicando a simulação desse componente em específico. Só por curiosidade, né? Vamos ver aqui quanto que era a tensão mesmo na carga. 11,83, né? Vamos trocar o modelo de transistor. Vamos colocar aqui um outro transistor, BC54... Qual que era o maior? Era o 548 ou 550? 546 é o que opera com mais tensão, o que opera com menos tensão é o 549, o 548. Vamos selecionar aqui 548. Ó. Note que tem uns que vai até a letra B, uns que vai até a letra C, depende. BC 548. Ok? Análise. Transiente, mesma coisa de antes. Simulou. Separate curves, curvas separadas. Vamos botar um cursor aqui. Note que aqui, ó, deu 11,9. Antes dava 11,83, né? Esse aqui tem uma perda, um VCE SAT um pouquinho menor, um farelinho menor, praticamente desprezível. Mas dá uma diferencinha já. E aí é um cuidado, né? Principalmente em circuitos de baixa potência não vai fazer diferença, tá? Mas em circuitos de alta potência, quando a gente já vai estar ali 100 watts para cima, essa seleção dos componentes já é mais cuidadosa, né? Quando a gente tem correntes de ampere passando no transistor, faz diferença utilizar um transistor ou outro justamente por causa da perda e do aquecimento que vai gerar no componente. Ô, professor, só para mim me recordar mesmo, a avaliação dessa etapa vai ser 3 trabalhos com esse programa aí, né? Sim. Vai ser tudo, tipo, nesse programa os trabalhos. Sim. Vai Tá ser bom. no Tina. E aí vocês vão fazer a simulação do circuito e fazer a análise dele, né? Fazer as simulações e escrever um textinho lá explicando o comportamento do circuito. Beleza? E o comportamento do circuito se dá por esse gráfico que tu gera aí, que tu tá mostrando agora. Exatamente. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá, eu projetei o circuito assim, 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 descreve as etapas lá do projeto passo a passo, né? Coloca os cálculos que foi feito e aí simula. E aí coloca lá um print da tela com os gráficos, né? Por exemplo, tensão aqui na carga, um gráfico parecido com esse, com essas 3 coisas. E aí analisa. O calculado foi tanto, e aí a gente mediu aqui no simulador, e ao invés de ter dado 12 volts, deu 11,9. O que está dentro do esperado. Vamos ver aqui a corrente B, ó, tinha que dar 30 mA, então aqui o resultado obtido na simulação deu 29,75 mA, ao invés de 30 mA, justamente por causa dessa tensão aqui, que não é 12 cravada, né, ela deu 11,9. Esse tipo de coisa. Então a simulação mostrou aqui que o resultado do projeto circuito ele é adequado para o funcionamento do projeto que foi executado. Mas não precisa muito texto, não. Só colocar ali a descrição do projeto e depois a simulação, um print dos gráficos e falar algumas coisas. Assim, assim, assim. A corrente aqui era para ser tanto, deu tanto. Beleza?
hoje eu consegui gravar a aula, tá? Deixa eu até conferir aqui, ver se tá gravando aí. Sim, tá gravando. Hoje eu consegui acertar aqui no meu computador para gravar a aula, né? Acho que não deu nenhuma tela preta para vocês. Pelo menos ninguém falou nada. Eu espero que Não deu. que tá gravando bem. E então eu consegui gravar, finalmente, sem engasgos. E daí eu vou deixar o vídeo da aula lá também para auxiliar vocês. Mas tem um vídeo específico só de como fazer simulação de transistor como chave no Tina, tá? Mas a aula da semana passada não tem no Moodle? Não gravou? Não tem porque eu não consegui gravar, tava travando, dando tela preta, mas aí eu fiz vídeo lá, tá de como fazer simulação de circuito retificador, tem tudo lá na Que playlist seria do pro Tina. primeiro trabalho. Ó, aqui, ó, tem a playlist dos vídeos do Tina. Eu deixei o link da playlist. Aí tem lá o primeiro vídeo, apresentação da ferramenta e simulação de circuitos de corrente contínua. Isso aqui vocês não vão utilizar agora. Segundo vídeo, análise transiente, de quando nós fizemos circuito retificador, tá? E aqui eu fiz vídeos offline, fora da aula, né? Mostrando como fazer a simulação daquele circuito. Aí aqui, ó, como é que faz uma análise transiente específico para o circuito retificador. Depois eu fiz aqui mais vídeos de análise AC, que é o que a gente vai usar para a semana que vem, para filtros e amplificadores. E um vídeo para a aula de hoje, que é o de análise transiente para transistor como chave. Uma dúvida, então, tipo, eu vou começar a fazer o trabalho hoje, eu não tô sabendo muito que vídeo, tipo, que eu teria, qual que é o vídeo, tipo, os que eu preciso ver para entender e para fazer o trabalho. Pro de circuito retificador, esse aqui. Pro trabalho de transistor como chave, esse aqui. E para o circuito de filtro vai ser esses dois. Uhum. E daí o vídeo assim, o cara assiste só para entender mais ou menos como que funciona o programa, etc. E é isso. É que daí eu vou mostrar como é que tu simula um retificador. Daí vai estar lá o circuito retificador montado, eu vou mostrar como é que configura as fontes. Nesse circuito aqui do transistor como chave, por exemplo, eu não sabia se a aula ia dar certo eu gravar ou não, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei e montei o circuito, aí eu mostrei esse detalhe da fonte, né, que a gente, para simular de 0 a 5 volts, a gente bota 2,5 volts aqui no nível DC. Demonstrei toda essa questão aqui de como a gente vai trabalhar para fazer a simulação do circuito como chave, porque justamente eu achei que não ia dar certo gravar a aula síncrona. E aí eu fiz todos os vídeos, né, já preparados, específico para quem não assistiu a aula, conseguir, olhando no material lá em texto e o vídeo, ser suficiente para executar o trabalho. Então vai estar lá disponível no vídeo esses detalhes que eu falei, tá? Ao longo dos vídeos é tudo explicado isso. Professor, onde é que tá o link dos vídeos? Olha, eu coloquei no Discord, até eu vou lá conferir. Ah, tá, eu tava olhando no Moodle, não achei. Não, eu acabei não botando no Moodle, eu botei só no Discord, mas eu vou botar no Moodle depois. Eu botei só o link do vídeo do coisa do retificador, eu acabei não botando da playlist. Que aí na playlist tem todos. Mas provavelmente. Vou botar lá o da playlist. Ali o da playlist do Tina. Mas eu fiz os vídeos já pensando, né, em uma situação em que eu não conseguisse gravar a aula para quem não pudesse participar do encontro síncrono, não ter prejuízo, tá? Mas aí o vídeo ali ele não tem essa questão teórica, não explica o projeto, isso tudo está no material em texto, né? Ele é um complemento ao material em texto. Qual deles que é o material em texto? O material em texto é aquele do Moodle, que tem... não estou com o Moodle aberto aqui. Mas lá no Moodle tem lá esse material aqui de transistor como chave. É o PDF dos transistores. Exatamente. Tá, ok. Daí com os dois, vocês conseguem desenrolar. O V10 e 22 já foi bastante tempo. O vídeo é que aí é que tá. Eu acho muito ruim. Eu sei porque a gente está fazendo
curso à distância, e eu acho muito, muito ruim ter que pegar um vídeo de 2 horas e ter que começar a ficar procurando o trecho que te interessa. Porque vai ter bastante coisa, tipo agora que eu tô explicando isso. Não é inútil, não é inútil não é útil para o cara aprender a fazer o projeto. Mas eu tenho que falar isso com vocês. E aí eu acabei fazendo os vídeos mais compactos, a parte de filtro eu acabei quebrando em 2, para ficar mais objetivo, tá, o vídeo, para ser mais direto ao ponto, para não perder muito tempo, né? Ficaram vídeos de 20, 30 minutos, que eu acho que é melhor para vocês assistirem, não gera esse tédio, não tem que ficar procurando tanta coisa, né? Vocês conseguem botar lá, tocar e ser mais rápido. Uma coisa que eu estava vendo, a gente está fazendo um curso de capacitação para usar essas ferramentas novas do Google agora. Eu ia falar minha opinião a respeito do curso, não vou falar, mas no fim, o que eu faço? Eu boto tocar o vídeo, deixo o professor falando sozinho, e depois eu assisto o vídeo offline, e aí eu coloco velocidade de execução, 1,5, 1,75, porque é muito devagar para mim. Eu acho muito tedioso. Tem problema nisso? Do meu ponto de vista, não. Se vocês quiserem, como eu sempre falei, o encontro síncrono, ele não é obrigatório, ele não é contabilizado frequência por ele, tá? O que importa é fazer as atividades assíncronas, aquilo ali é que vai ser definida a frequência. Não quer participar da aula? Não tem problema, pega o material depois, tem ali os vídeos, agora estou conseguindo gravar a tela também. Bota a tocar depois, offline, e assiste. Ou se não precisar assistir também, aí é critério de cada um. O que importa é fazer as atividades, entregar lá as avaliações e as atividades que valem presença. Só isso. Beleza. Voltando para a aula, tá? A gente já está chegando, tem mais meia hora do tempo máximo que a gente pode trabalhar. Isso aqui tudo, tá? É para projeto de transistor bipolar como chave. A gente vai trabalhar com ele como chave, é dessa forma que a gente vai fazer o projeto. Nós temos outras opções, tá? A gente pode utilizar um tipo de transistor diferente, que é o transistor MOSFET. O transistor MOSFET é o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Ele é um transistor de efeito de campo. E ele tem características parecidas com o transistor bipolar. Ou seja, ele é um dispositivo de 3 terminais, só que os 3 terminais dele são o gate, o source e o drain. Gate, source e dreno. Como a nomenclatura é GDS, a gente chama de gate, source e dreno. Aí fala esses dois em inglês e esse em português, porque dreno para drain é praticamente igual, só que de source para fonte, aí mudaria de S para F, né? E de gate para porta, mudaria de G para P. E aí a nomenclatura é toda em inglês e a gente trata como gate, dreno e source. Mas seria porta, fonte e dreno, em português. É um dispositivo de 3 terminais também, em que a gente vai controlar o fluxo de corrente entre 2 terminais por meio de um terceiro terminal. Se vocês olharem aqui, até o diagrama do circuito é o mesmo, tá? O que acontece? O transistor MOSFET, ele difere do transistor bipolar porque ele não trabalha com acionamento por corrente, ele trabalha por acionamento por tensão. E a gente não vai forçar uma corrente aqui, a gente vai aplicar uma tensão no gate. E a função desse resistor Rin não vai ser definir uma corrente, vai ser limitar a corrente, tá? Ou seja, esse limitar a corrente é só para não forçar muito o circuito. E aí é meio regra de dedão, tá? Dá para calcular? Dá. Mas dá para fazer regra de dedão, vai funcionar a mesma coisa. O que acontece? O transistor MOSFET ele é bem parecido com o bipolar. Ele também trabalha nas 3 regiões, região linear, região de saturação e corte. Na região de corte, ele também vai ser como uma chave aberta, e na região de saturação, ele vai funcionar como uma chave fechada, tá? Idêntico ao transistor bipolar. O que muda? Aqui, nós vamos ter, em vez de ter uma tensão VBE
entre base e emissor, nós vamos ter uma tensão chamada VTH, que é a tensão de threshold. Essa tensão de threshold, ela é a tensão limiar de condução do transistor. E como se fosse do diodo, que tem aquele 0,7 volts, que a gente aplica uma tensão menor que 0,7, ele não conduz, aplicou uma tensão maior que 0,7, ele conduz. Essa tensão de threshold seria mais ou menos isso. É a tensão de limiar. Abaixo dessa tensão, o transistor não conduz, acima dessa tensão, ele conduz. Então, a gente aplicando uma tensão aqui que seja maior que o VTH, esse parâmetro VTH do transistor, ele vai conduzir. Tensão menor, ele não conduz. Geralmente, VTH de MOSFET é em torno de 4 volts. Então, a gente, com uma saída de um Arduino da vida de 5 volts, a gente consegue fazer acionar um MOSFET. Tem microcontroladores que operam com 3,3 volts. Aí não dá, não funciona. O que tem que fazer? Tem que botar um transistor bipolar, acionar um MOSFET. E aí começa a misturar o projeto. Tem que fazer um projeto disso aqui para acionar um MOSFET. E o MOSFET tem uma diferença. O comportamento dele interno, a perda interna dele, né, a gente viu no bipolar que tinha um VBE-SAT. No MOSFET não vai ter um VBE-SAT. A gente vai ter uma resistência entre dreno e source chamada RDS-on, ou seja, uma resistência entre dreno e source quando o transistor está ligado. Na prática não, a gente modela isso como uma resistênciazinha em série junto aqui com o interruptor, tá? Só que essa resistênciazinha, ela pode ser pequena o suficiente para ser desprezível, como pode não. Circuitos de potência mais alta, essa resistência aqui ela já tem que ser contabilizada e a gente escolhe baseado nessa resistência. Circuitos de baixa potência não faz diferença. Aqui tem um exemplo disso. Ó. Controlar uma lâmpada por meio de um MOSFET. Esse diodo em paralelo aqui serve para proteger o MOSFET com carga indutiva, por exemplo, motor e relé. Isso aqui é opcional, é o que eu tinha falado antes, né? No caso de uma lâmpada, vamos pensar um farol de um carro, tá? É uma carga resistiva, não vai fazer diferença. Vou ligar um LED, que é um diodo, né? Não vai fazer diferença. Agora vou ligar um motor de um ventilador. Aí tem que usar o diodo para proteger o MOSFET. O que acontece? Geralmente, a maior parte dos MOSFET vem com diodo embutido dentro dele, tá? Para fazer essa proteção do MOSFET. Mas o ideal é que a gente utilize um diodo externo. Tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma lâmpada de 50 watts ligada em 12 volts. Para vocês terem uma ideia, agora a gente já está numa carga aqui de 50 watts. É bastante coisa. Pensem que aqui a gente tinha 1000 amperes. Geralmente a gente usa transistor para cargas de baixa potência e MOSFET, transistor bipolar, tá? E MOSFET para cargas de alta potência. Nesse caso aqui eu quero ligar uma lâmpada de 50 watts em 12 volts. É praticamente a potência de uma lâmpada de farol de carro. É uma luz bem forte. O que a gente vai fazer? A gente tem que calcular a corrente necessária para ligar essa lâmpada. Ó, como é que a gente calcula a corrente? Corrente vai ser a potência dividido pela tensão, né? 50 watts dividido por 12 volts, nós vamos ter uma corrente de 4,17 amperes. 4,17 amperes, para quem estava antes com 30 miliamperes, é uma corrente muito maior, né? E aí, nós teremos circuitos de potência alta, geralmente com MOSFET. Aqui no MOSFET, eu tinha falado, né? A gente vai precisar desse resistor aqui. Isso é praticamente obrigatório, tá? Por quê? Porque no MOSFET, o terminal de gate, ele tem uma capacitância, tá? Ele é um capacitor. Se a gente aplica a tensão e desconecta, a capacitância fica carregada e o circuito fica acionado, tá? Por quê? Porque essa capacitância vai estar armazenando carga elétrica e o transistor vai estar conduzindo, porque a capacitância está carregada, né? O capacitor está cheio e o capacitor demora para descarregar. O que a gente faz? A gente bota esse resistor em paralelo entre o gate e o source, que vai no 0 volts. A gente bota um resistor aqui entre 10 e 50 kΩ para fazer a descarga dessa tensão da capacitância do MOSFET para cá.
Em situações que a gente aplica 0 volts e 1 volt da saída do microcontrolador, por exemplo, não precisa desse resistor, mas em situações que a gente aplica 1 volt e deixa desconectado, como se fosse tipo um interruptor, um botãozinho, o botão ele aplica a tensão e não aplica, ou seja, ele não aplica 0 volts para descarregar o capacitor. A gente obrigatoriamente precisa desse resistor aqui, senão ele não vai desligar. Isso ocorreu, tá? Uma situação similar com o professor Petri, na disciplina de circuitos digitais. Ele estava trabalhando com um chipzinho de porta lógica, e dentro dos chipzinhos de porta lógica tem transistores MOSFET para fazer as portas lógicas. E aí ele fazia acionar a porta lógica, mas aí ele tirava e não desligava a saída. E era justamente porque carregou a capacitância do MOSFET, mas não descarregou. Aí eu falei para ele, coloca um resistor de uns 10 a 50K em paralelo com o pino de entrada da porta lógica para fazer essa descarga do gate, né? A gente vai aplicar tensão, carrega a capacitância do gate. Quando a gente não está aplicando tensão e também não está aplicando 0 volts, esse capacitor vai ficar carregado e vai demorar para descarregar. Então a gente tem que criar um caminho para descarga dele, né? Vai ser através desse caminho. E esse valor desse resistor não pode ser muito grande para não demorar muito para descarregar e não pode ser muito pequeno a ponto de demandar muita corrente do circuito que está acionando aqui, né? Se a gente usar, por exemplo, um resistor aqui de 10 ohms, vai demandar muita corrente aqui do VIN, né? Porque vai passar uma corrente aqui e vai descarregar aqui. Então, entre 10 e 50 kΩ é o suficiente. Esse resistor RIN que vai em série com o gate, tá? Ele tem uma função de limitar a corrente que vai carregar o capacitor do gate, aqui a capacitância do gate. Por quê? Se a gente não botar resistor aqui, vai funcionar? Vai, mas tende a forçar o circuito. No caso, se a gente usar um microcontrolador, um Arduinozinho da vida, tem lá 20 mA de capacidade de corrente, a carga dessa capacitância vai demandar mais que isso. E aí pode ser que venha a gerar uma avaria. E a gente bota um resistor aqui, né, só para limitar essa corrente que vai carregar o gate. E quanto vai ser esse resistor? Em torno de 50 ohms, entre 100 a 200, entre 20 a 200 ohms é suficiente, tá? Esse ajuste desses valores, desses dois resistores, é importante quando a gente trabalha com circuitos de alta velocidade, que a gente tem que carregar e descarregar o gate rapidamente. Aí fica a critério de dimensionamento com cálculo desses resistores. Para circuitos de baixa frequência, quando eu digo baixa frequência, é abaixo de 40 kHz, tá? 40 mil Hz. A gente não vai precisar usar valores diferentes desses que eu falei para vocês. E aí, bota o que tiver na mão disponível. Beleza, vamos voltar para o projeto aqui do transistor MOSFET como chave. Calculei a corrente de dreno, né? Ou seja, aqui no dreno vai ter que passar 4,17 amperes, né, que é a corrente que essa lâmpada demanda. Então vai passar 4 amperes, um pouquinho mais de 4 amperes aqui no MOSFET. Então, sabendo que a corrente de dreno, nesse caso, é 4,7 amperes, a gente vai escolher que MOSFET a gente vai usar. Como é que a gente vai escolher? A gente vai ter que achar um MOSFET que tenha capacidade de suportar mais que 4,17 amperes, né? Como é que a gente escolhe isso? Bom, a gente vai ter que pegar lá e procurar algum MOSFET que tenha essa capacidade. Aqui, eu estou utilizando um IRF 540N. Vou pegar aqui IRF 540N. IRFZ. Aqui tem a ficha técnica do componente, né? Eu estou pegando esse que tem o PDF direto, que aí já abre a ficha do componente. Aqui, por exemplo, a ficha técnica do MOSFET IRF 540. Tem que características, suporta uma tensão entre source e dreno, tensão entre dreno e source, tá? De até 100 volts. Esse cara aqui, o IRF-Z44,
ele suporta uma tensão entre dreno e source de 60 volts. Suporta uma tensão menor, tá? A corrente de dreno. Note que nós temos dois parâmetros, ó. Contínua a 25 graus Celsius na temperatura do componente, né? Temperatura na carcaça do componente. E aqui com 100 graus Celsius. Note que a corrente cai, né? Com o calor. Com ele frio a 25 graus, suporta 33 amperes. Com ele quente a 100 graus, suporta 23. E aí tem também a capacidade de corrente pulsada. Isso é para quando a gente vai fazer circuitos PWM. Não é o nosso caso agora. Então a gente tem que olhar essa contínua. 33, vamos pegar aqui o pior caso, né? 23 amperes. 23 amperes é bem maior do que 4,17. Então esse cara aqui é adequado. Esse cara aqui, vamos ver. Corrente de dreno contínua a 100 graus Celsius. 36 amperes, é maior ainda. Então, tá tranquilão esse aqui. E aqui ele indica, ó, corrente de dreno pulsada, geralmente esse aqui é o valor máximo que ele suporta, ó, 200 amperes. Notem que agora as potências e correntes, quando a gente trabalha com um transistor MOSFET, elas são bem maiores, né? Tanto que o componente também é bem maior. Mas a gente tem transistor bipolar desse tamanho, só que ele não consegue ter tanta capacidade de corrente quanto um MOSFET. O inconveniente do MOSFET é que, em geral, eles não operam em tensões altas, né? Transistor bipolar, a gente consegue facilmente transistores para operar com 600 volts. MOSFET é bem complicado já, um MOSFET para 600 volts. O que mais que nós temos que interessa? Aquele parâmetro de RDS, né? Ó, RDS on, 0,04 ohms. Quanto que é esse aqui, ó? Geralmente RDS é um dos primeiros parâmetros que aparece. É o que o pessoal geralmente olha. RDS on, ó, 0,028. Qual dos dois que é melhor, então? Esse aqui suporta até 100 volts, mas a corrente é menor. A RDS dele, ó, 0,04, esse aqui é 0,028, ou seja, esse aqui tem RDS menor. Esse vai ter menos perda. Esse tem capacidade de corrente maior, só que a tensão máxima dele é 60 volts, né? Se eu tiver um circuito que opere 60 volts para cima, eu não posso usar esse cara. Mas esse aqui é melhor que o outro, tá? Aqui no exemplo, eu usei o 540N. Então, o 540N ele vai ter uma capacidade de corrente superior ao valor que a gente definiu. De 4,17 amperes ele passa 23, né, a 100 graus Celsius. Então, ele é adequado para utilizar. Ele é adequado, a gente consegue utilizar. O que a gente vai fazer? Vai calcular a potência dissipada no MOSFET. Como é que a gente calcula essa potência dissipada no MOSFET? Potência, né? A gente tem a corrente que vai passar e tem a resistência interna do MOSFET. Então, a gente pode calcular a resistência vezes corrente ao quadrado. Resistência é a RDS do MOSFET, né? 4,44 miliohms. Esse aqui, ó, é de um outro fabricante, a Fairchild. Note que a RDS dele é 0,04, né? Ou seja, 40 miliohms. Eu peguei esse dado aqui de 44, eu utilizei de outro fabricante. Aí do outro fabricante a resistência RDS era 44 miliohms. Pode variar para o mesmo componente de fabricantes diferentes, tá? Então aqui eu fiz 44 miliohms multiplicado pela corrente que vai passar no MOSFET, né? Que são aqueles 4,17 amperes que nós calculamos anteriormente. E isso vai dar uma potência total de praticamente 764 miliwatts. Note que a potência dissipada aqui já é bem maior, né? Só que a potência que esse cara a corrente que ele vai ter que conduzir é muito maior do que o anterior. E aí esses dois resistores, né? Coloca aqui um resistor de 100 ohms e aqui um resistor de 10 kΩ, por exemplo. E está resolvido o circuito. Não precisa dimensionar. Ah, mas não tem um resistor de 100 ohms, tem um de 200 ohms. Bota um resistor de 200 ohms aqui. Ah, mas tem um resistor de 50 ohms. Bota um resistor de 50 ohms aqui. E aí resolve a vida de vocês. Projeto com MOSFET é bem mais fácil de fazer do que com bipolar, tá?
Problema do MOSFET, custo. Ele é bem mais caro do que um bipolar, justamente porque a carcaça dele geralmente é maior, né? Só nisso tu já tem um custo maior. Mas ele também é mais caro de se fabricar. Então, se tu pegar um transistor bipolar de uma potência parecida, ele vai ser mais barato do que um MOSFET. Só que o transistor bipolar vai esquentar muito mais, ele vai ter uma perda bem maior do que o do MOSFET. Então, o ideal é utilizar a MOSFET para aplicações de potência mais alta. Beleza, gente? Tranquilo aqui a parte de MOSFET? Barbadinha, né? Mais fácil que a do bipolar. Quando a gente calcula aqui a potência dissipada no MOSFET, por que a gente faz isso, tá? Porque a gente tem que ver se o MOSFET vai estar dentro do limite de dissipação. Aqui o limite de dissipação desse cara aqui, ó, é 120 watts. Ah, mas é tudo isso? O outro era 500 miliwatts, esse é 120. Sim, porque ele tem uma região aqui nas costas do componente é feito para a gente encostar ele num dissipador de calor. E aí ele vai conseguir dissipar 120 watts? Vai. Só que a gente vai ligar ele num dissipador de calor. Desta forma aqui, ó. O componente vai lá num dissipador de calor. Aí ele vai conseguir dissipar aqueles 120 watts com um dissipador grande o suficiente. Aqui, por exemplo, ó, tem um circuito com um MOSFET. E esse MOSFET aqui está num dissipador de calor para suportar mais potência. Se a gente não usa o dissipador, né, a gente vai ter uma corrente bem menor do que aquela anunciada também lá na especificação, tá? Tem que se atentar a isso. Exemplo disso, né? Nós temos MOSFETs nos reguladores de tensão dos processadores, e aí nos atuais, nas placas, geralmente as placas gamer da vida, eles vêm com dissipadores em cima dos MOSFETs para fazer com que eles trabalhem mais frio e consigam fornecer mais corrente. As placas mais baratas não vêm com dissipadores, tá? Os transistores lá do regulador de tensão, eles vêm só soldado na placa. Meu Deus do céu, que negócio que parece uma roda gigante, parece uma montanha russa. Caramba, que placa absurdamente legal. Meu chapéu. Mas nas plaquinhas mais baratas, as placas mãe mais baratas, né, os transistores não têm dissipadores, eles vão direto soldados na placa e aí dissipam calor na placa. Tem gente que coloca dissipador por conta, tá? Vai fazer overclock, coisa assim, não tem, dá para fazer isso. Aqui, ó, achei uma foto que tem. Essa aqui não tem dissipadores, tá? Esses caras aqui são MOSFETs e eles não têm dissipadores, são soldados na placa e dissipam calor na placa. Tem situações que a gente precisa, tem situações que não, né? Se a gente está trabalhando com folga, a gente não precisa de um dissipador. Se a gente está trabalhando já com potências mais altas, a gente vai precisar de um dissipador. Como é que faz esse projeto térmico, tá? Isso é bem complicado, a gente tem que olhar esses gráficos aqui que tem. Aqui, ó, função base na resistência, tem que olhar os gráficos que vem. Tem algum aqui que... Aqui, ó. Corrente de dreno em função da temperatura da carcaça. Daí tem que ver o quanto de corrente precisa, o quanto de temperatura tu quer que atinja. É bem complicado fazer isso, tá? Eu vou falar para vocês, eu não sei fazer isso da maneira ideal que se faz. Eu sei uma maneira que a gente aprende, entre aspas, que é com as resistências térmicas. Não é a maneira ideal de fazer, mas funciona. E vou te falar que é um pouco inútil isso, a gente vai mais ou menos na experiência, no chutômetro, bota ali um dissipador, ficou pequeno, bota um maior e vê o que acontece. Acaba sendo assim também. Beleza? O que vocês acharam mais fácil, o MOSFET ou o bipolar?
MOSFET, né? Não precisa fazer aquele cálculo do resistor de entrada para definir a corrente de base, é bem mais simples. Outro tipo de transistor que nós temos é o IGBT. O IGBT ele é um transistor que ele é, digamos assim, um misto entre transistor bipolar e transistor MOSFET. Ele é como se fosse um transistor bipolar que não tem base, mas tem um gate. E aí a gente aciona ele como um transistor MOSFET, mas o comportamento de condução dele é de um transistor bipolar. Transistor IGBT, ele é utilizado em circuitos que trabalham em alta tensão e alta corrente. MOSFET a gente utiliza para baixa tensão e alta corrente, tá? E o transistor bipolar normalmente é baixa tensão e baixa corrente. Se a gente vai utilizar um transistor MOSFET em alta tensão, ele não suporta. E se a gente for usar um transistor bipolar em alta tensão, o acionamento dele fica complicado porque é por corrente, né? A gente gasta muita potência para fazer o acionamento, porque a gente tem que botar correntes grandes para ele conduzir uma corrente grande, né? Lembre-se do ganho do MOSFET lá, que era em torno de 100. Para transistor de potência maior, a gente viu que diminuía, ia para o mínimo de 60. Agora, para um transistor com potência para conduzir lá 20 amperes, esse ganho fica muito baixo, né? A gente tem que botar 1 ampere aqui na base para conduzir 20. E aí acaba complicando. O IGBT, ele resolve essa limitação, né? E a gente aciona por tensão, igual um MOSFET, mas ele suporta tensão alta igual um bipolar. Isso aqui é só para vocês saberem que existe, tá? E isso aqui é utilizado em aplicações bem específicas, porque ele é muito caro. Onde é que se usa IGBT? Vocês já viram aqueles aparelhinhos de solda pequenininho, que eles chamam de inversor de solda? Geralmente não, na extrema maioria desses aparelhos se utilizam IGBTs, porque eles operam com tensão da rede elétrica retificada, né, dá 300 e tantos volts. E aí se utilizam IGBTs porque a potência daqueles aparelhos de solda ela é muito grande. A gente tem potências da ordem de... Os menorzinhos, tá? Eles saem 120 amperes por 40 volts. Vou calcular aqui. vezes 4.800 watts. Nota que tem uns 4.000 watts, 3.000 watts. É muita coisa, né? Já é a potência de um chuveiro. E aí se utilizam esses transistores para conseguir fazer o circuito lá do aparelho de solda funcionar. Eu não sei se em fonte de computador tem alguma com IGBT, tá? Talvez aquelas fontes lá de 1.000 watts tenha IGBT, mas geralmente é feito com MOSFET. E isso aqui é usado também em algumas outras aplicações específicas. Eu coloquei aqui, né? Inversor de solda, às vezes em no-breaks tem também, algumas coisas desse gênero. E o último circuito, que não é um transistor, tá? Mas é uma chave eletrônica, é o relé de estado sólido. O relé de estado sólido, também chamado de SSR, né, de Solid State Relay, ele é um relé que, ao invés de ser um relé mecânico, ele é um relé eletrônico. Ele é construído com um arranjo de transistores. Um cuidado que a gente tem no relé de estado sólido, que nós temos modelos específicos para corrente alternada e para corrente contínua. E modelos que podem operar tanto em alternada quanto contínua. Nos relés de estado sólido, a gente tem um relé que é plug and play com um relé convencional. A gente não precisa se preocupar em nada com calcular resistor de entrada. Ele é um módulo pronto, tá? Isso aqui é muito prático, só que é caro. Esse se chama relé de estado sólido em português. Ele é um relé que não é mecânico. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, um relé de estado sólido. Agora que abriu a imagem. Ele vem com terminais aqui para colocar os fios. Esses pequenininhos aqui eu não conhecia, tá? Tô descobrindo agora. Mas geralmente, relés de estado sólido que eu conhecia,
era desse tipo, e aí ele já vem com terminais de parafuso para a gente ligar os fios. Isso a gente usa para tensões mais altas. Aqui tem até o diagrama de ligação dele, como é que não é. E aí ele vai também num dissipador, porque ele gera bastante calor. Aqui tem, nesse caso aqui, ó, exemplo, tem as características dele, ó, ele é controlado por meio de uma resistência, tem alguns que eles são controlados por tensão, depende do modelo, e esse aqui ele suporta até 75 amperes de corrente. O relé comum, né, que é o relé eletromecânico, ele tem esse formato, né? Ele tem uma bobina e essa bobina aciona um solenoide que move os contatos de um lado para outro, que faz ligar e desligar a carga. Eu queria um transparente para poder enxergar, mas aqui. Sempre tem um transparente. Aqui dá para enxergar, ó, tem um monte de fio enrolado, né, que é a bobina, e aí gera um campo eletromagnético que atrai uma chapinha, e essa chapinha que atrai faz conectar e desconectar os contatos elétricos aqui do relé. E aí nós temos dois pinos que a gente vai aplicar lá 5 volts, 12 volts, 24 volts, ou tem relés para também aplicar 220 volts, e magnetizando a bobina, né, vai gerar o eletroímã que vai fazer acoplar e desacoplar aqui os contatos. Como o relé é um componente mecânico, ele faz aquele barulhinho de clec-clec, e a vida útil dele também é bem menor do que um componente eletrônico, justamente porque ele tem desgaste, né, dos mecanismos. Relé de estado sólido é muito mais caro que um relé normal, só que ele é muito mais confiável, né? Ficar ligando e desligando, ele dura muito mais tempo. Só que ele é muito mais caro. Mas é uma possibilidade que existe de utilizar. E encerramos a parte de chaves eletrônicas, tá? O que vocês acharam agora dessa parte de transistor? Agora nós temos 3 terminais, agora é mais legal, né? Tem um componente mais complexo. Eu esqueci de falar uma coisa. Tanto o transistor bipolar quanto o transistor normal, nós temos duas variações, tá? Nós temos o PNP e o NPN. Esse cara aqui é NPN, tá? A gente utiliza o NPN para ligar direto no terminal negativo e o PNP a gente usa para ligar ele direto no terminal positivo. Geralmente a gente usa tanto o transistor bipolar NPN, né, quanto o transistor MOSFET, que aí vai ser o NMOS, a gente utiliza do tipo N, porque eles têm mais capacidade de condução de corrente, tá? Transistor PMOS e PNP, no caso do bipolar, eles são muito pouco utilizados porque eles são mais caros e também têm características piores dos que o transistor tipo N. Um dos fatores que leva a isso é porque a condutividade do silício tipo N é bem maior do que o tipo P. Mais fácil tu conduzir um elétron para fora do que conduzir uma lacuna que tu tem que pegar um monte de elétron e ir cascateando ele. Então a condutividade do transistor N é melhor do que o do P. Beleza? E aí a gente usa transistor tipo N, geralmente. Tanto que eu acabei nem abordando aqui no material o transistor tipo P, porque a gente utiliza muito pouco o transistor tipo P como chave. A gente só utiliza em situações muito específicas e em circuitos amplificadores. Beleza, gente? É isso aí que tinha para a aula de hoje. Daí eu vou deixar a especificação do trabalho logo mais, tá? Queria conversar com vocês primeiro para ver o que vocês acharam dessa parte de transistor, para depois fazer a atividade. Vocês chegaram a fazer o trabalho lá do TINA, do retificador? Eu vou começar a fazer hoje. Se tiveram dificuldade em usar a ferramenta, isso que eu queria saber, né? Pra, dependendo, poder fazer uma coisa mais complexa ou não.
vou começar hoje também, professor. Oi, eu não ouvi direito, cortou aqui. Eu vou começar hoje também, professor. Não consegui ainda pegar ali para fazer. Tá. Não, tranquilo, sem problema. Tem a playlist lá dos vídeos para auxiliar vocês. Se tiverem problemas, dúvidas, também pode mandar mensagem ali no Discord que eu respondo. Dou uma mão. Então vamos encerrar por hoje. Chega já, né, gente?